Minha vida está tão longe dos padrões dos grandes santos da Bíblia e dos excelentes cristãos que conheço pessoalmente. Quando eu olho para eles, dificilmente consigo me olhar em comparação. Como ainda posso reivindicar estar na mesma família com esses santos? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, sexto episódio da série Eu Sou Realmente um Cristão. E como eu sempre tenho dito, nesta série aqui nós estamos trazendo uma série de dúvidas que são comuns aos cristãos na sua caminhada de fé, e nós estamos tentando respondê-las aqui, né? Então, se de repente você chegou agora, eu te encorajo a conferir os outros episódios, né? E se de repente você chegou até aqui porque você tem tido dúvidas nesse sentido, ou conhece alguém que tem tido dúvidas, você pode nos ajudar também curtindo o vídeo, compartilhando com outras pessoas, se quiser deixar um comentário também. Vamos lá para o assunto do episódio de hoje, Wellington. O que você poderia dizer aí a princípio dessa questão aqui do que o autor traz, né, nesse capítulo sobre essa comparação com os outros, né? Ele fala aqui no sentido de olhar para os grandes santos da Bíblia, né, e pessoas que nós conhecemos como tendo um bom testemunho. E o que você poderia dizer a princípio nesse sentido aqui? Eu acredito que, por vezes, o que acontece é que a forma como tanto as pessoas leem as histórias bíblicas, ou até mesmo como elas foram ensinadas, né, em algum momento da sua caminhada de fé, alguns já têm a sua caminhada de fé desde a infância, né, e ouviram aquelas histórias lá nas salinhas, desde criança. Um dos perigos que se pode incorrer é de contar a história desses personagens e colocando eles meio como se fossem super-heróis, né? Como que nós vemos lá na Marvel, né? E, enfim, nos desenhos que a gente tinha, como aquela figura super, super mega, né? E para mim isso é um erro. Na verdade, a Escritura só fala de um super-herói que é Cristo Jesus, né? Então, sim, nós tivemos homens e mulheres que, pela graça de Deus e, de fato, tendo sido encorajados pelo próprio Deus ali, instruídos pelo próprio Deus, fizeram grandes feitos, mas a glória nunca é deles, né? A glória deve sempre ser dada ao autor e consumador da nossa fé, né? Então, o que eu diria acerca disso é que é preciso que se tenha uma leitura correta acerca da escritura nesses pontos, para que você não foque em pontos que, na verdade, não devam ser focados, pontos que não deveriam ser tratados por nós como pontos centrais na história, né? Porque, na verdade, todos nós somos dependentes da graça de Deus, né? Nós já falamos em episódios anteriores que todos pecaram, né? Então, Sim. todos têm esse déficit, né? Nós vivemos sempre em déficit. E se não fosse a graça de Deus, se não fosse a atuação do Espírito em nós, o poder de Deus agindo em nós e através de nós, e todas as ferramentas que nós temos, como a gente bem sabe, os meios da graça que são disponibilizados ao povo de Deus, nós jamais por nós mesmos conseguiríamos fazer qualquer coisa, né? Então é preciso, a princípio, né, diria que é preciso que a gente tenha uma leitura correta para que a gente não dê um título ou crie vamos dizer, uma falsa imagem de um personagem bíblico, quando na verdade ele não tem porque no Velho Testamento o que nós temos são sombras, né? Por vezes histórias vão sendo contadas ali, mas elas no pano de fundo nós temos uma ponte para Cristo Jesus, né? Então é preciso que se tenha uma leitura correta acerca da Escritura. Sim, eu estava até pensando aqui agora, no último episódio, nós falamos acerca ali de uma comparação com os outros, mas no sentido de ver o pecado do outro ali, e de repente aquilo trazer alguma preocupação, né? E são extremos aqui, né? O extremo naquele último episódio, no sentido de repente, que alguém pode ser tentado, né? Ao se comparar com os outros, de tratar o pecado do outro como sendo mais grave, né? E nesse caso aqui, de olhar para o outro e criar ali uma imagem, né? E aqui no caso ele traz na pergunta dessas pessoas que
que são exemplos, né, bíblicos, grandes exemplos para nós, e criar ali uma imagem de perfeição, algo nesse sentido, né? Como você bem falou, esse modelo, esse padrão de santidade nós encontramos em Cristo, né? E todos esses grandes exemplos da Bíblia, né, e da história, enfim, talvez até na nossa realidade mesmo, né? Nós podemos ver cristãos que têm uma vida que é de alguma forma admirável, né? Pela maneira como vivem e não é errado reconhecer isso, né? Mas Sim. entendendo também, como a gente já vem falando, que todos nós pecamos, né? Isso nos deve, então, ao entender essa realidade que todos nós pecamos, tanto no que a gente falou no último episódio, não me levar a uma postura de repente me achar superior, porque o pecado do outro para mim é considerado mais grave, e também nesse caso aqui, não não achar que o outro ele está numa posição superior, digamos assim, né? Mas entender que todos nós carecemos da graça de Deus e que nós temos esse padrão, esse modelo de santidade que é Cristo, né? E como a gente vem falando também, né? Apesar de que nós buscamos, nós devemos buscar seguir esse modelo, né? Mas nós ainda vamos continuar pecando, né? Nessa vida, nesse mundo em que nós vivemos, né? E nós estamos caminhando aí num processo. A gente tem falado muito sobre esse processo de santificação, né? Mas nós ainda vamos lidar com o pecado e então é isso também, né? Entendermos que todos nós pecamos, né? E que evitar esses extremos, né? No que diz respeito à comparação com o próximo, né? Acho que uma outra coisa que é preciso que fique claro, né, que a gente tem uma leitura correta, é sobre nossa identidade. Nossa identidade enquanto participantes do corpo, né? Ah, quando Deus nos chama, quando Deus chama alguém para fazer parte da sua família, do seu povo, ele dá nós já falamos inclusive sobre isso em outras séries, né? Sobre o nosso papel no corpo, né? O dom que Deus nos dá e o chamado que ele tem para cada um de nós. Nem sempre o nosso chamado é igual ao outro, da outra pessoa. Isso não quer dizer que eu seja maior ou menor do que o outro. Simplesmente eu tenho um chamado, por vezes, diferente de outras pessoas. E como num corpo, né? Gosto da metáfora que Paulo vai utilizar ali com relação ao corpo e da função de cada membro no corpo, né? E que nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, e nem por isso deixa de fazer parte do corpo, né? Então, tendo uma visão correta acerca de si mesmo, dessa identidade que nós precisamos ter clara a respeito de nós mesmos e do nosso papel enquanto servos de Deus, partícipes do corpo e essenciais, né, para o corpo, quando essa leitura é correta, isso faz com que essas dúvidas ou até mesmo os questionamentos que podem vir à nossa mente, e de novo, esses questionamentos são fruto da nossa natureza pecaminosa, né, e das ações que o pecado acabou trazendo a cada um de nós. Mas quando eu tenho essa leitura correta acerca de mim mesmo, esses problemas são dirimidos, né? Eles são diminuídos e, quem sabe, é, retirados totalmente de nós, né? Por quê? Porque eu sei qual é o meu papel no corpo, eu sei qual é o meu papel na sociedade, eu sei para o que Deus me chamou, então, e eu sei também que alguém ao meu lado tem um papel diferente. E de fato isso deve nos colocar no nosso devido lugar. Alguém já disse que nós não somos nem mais nem menos, nós somos aquilo que Deus nos fez ser, né? E essa cosmovisão, essa visão que nós temos a partir das Escrituras de quem Deus é, de quem nós somos, de qual o nosso papel na nossa caminhada, na caminhada da igreja, na caminhada do Evangelho, nos ajuda a passar por isso de uma forma mais tranquila e naquilo que de fato Deus me chamou, que Ele me capacitou, eu vou dar o meu melhor. E é interessante porque, de novo, a gente já falou em outros episódios aqui dessa série mesmo, que eu não tenho como avaliar o coração do outro, mas eu tenho como avaliar o meu próprio coração. E por vezes, quem sabe, essa dúvida que eu tenho em relação ao outro, o outro tem em relação a mim. Porque ele gostaria de ter as habilidades que eu tenho para fazer determinada coisa, né?
E às vezes a gente fica nessa, né, como se fosse um joguinho, um joguete ali entre um e o outro. Então, isso, na verdade, o evangelho só tem a perder, né? Então, quando nós entendemos o nosso papel no processo, tudo fica mais tranquilo, a gente consegue, então, desempenhar melhor o nosso papel no reino de Deus. Sim, é isso aí, né? Entendermos esse nosso papel no corpo, né? E é muito interessante pensar, eu também gosto muito dessa metáfora do corpo, né? Pensar na dinâmica da igreja, como cada um tem um papel diferente, uma função diferente no corpo, né? E nessa questão aqui, dessa comparação com os outros, eu havia comentado aqui agora há pouco que não é errado eu olhar para o meu irmão de repente e reconhecer ali que ele é um exemplo em determinada área da sua vida, né, no sentido espiritual, talvez. Mas o que isso deve fazer comigo é, quem sabe, me encorajar também, né? Sim, Se Paulo mesmo falou isso, sede meus imitadores como eu sou sim, de Cristo, né? então o que isso deve surtir efeito em nós nesse sentido é essa busca também por é, viver uma vida também de santidade, quem sabe algum irmão que eu conheço que é exemplo no que diz respeito à oração, à vida de oração, e eu olhar para aquele irmão e aquilo me encorajar também, eu entender que eu também posso viver, né, daquela forma e Deus nos dá os meios, né, e quem sabe, então é importante nós pensarmos nesse sentido também, né, e levar isso na direção certa, no sentido de nos encorajar, quem sabe nos pressionar diante de alguma coisa que de repente eu tenho sido omisso, né? Mas olhar para o meu irmão e ver como ele tem sido exemplo. Então, a gente deve olhar dessa forma também, né? E o intuito aqui é que nós cresçamos juntos, né? Como corpo, como igreja, né? Então, essa comparação aqui nesse sentido que ele traz, ela vai ser prejudicial, né? Porque eu vou acabar tendo uma visão errada de quem eu sou, de quem meu irmão é, né? Mas nós precisamos primeiro ter essa visão correta, né? Entender quem nós somos em Cristo e a partir disso também, né? Termos olharmos também, eu posso olhar para o meu irmão e ver ali ele como um exemplo e aquilo me motivar a buscar também uma vida piedosa naquela área em específica, a qual ele é exemplo. E nesse processo todos nós vamos sendo edificados, né? Nós vamos crescendo juntos. É importante lembrar que nós não somos concorrentes, Sim, né? Não é um lutando para vencer o outro nessa caminhada. Não, nós fazemos parte da mesma equipe, do mesmo time. Nós devemos trabalhar juntos, né, para o avanço do nosso time, nesse caso, do evangelho, né? Quanto mais nós caminharmos como pares no processo, mais o nosso time ganhará. Estou usando a metáfora agora do time, né? Mas uhum, o evangelho ganhará, Cristo será glorificado, né? Então, nós não somos concorrentes, então nós vamos, a Bíblia vai falar, alegrem com os que se alegram, chorem com os que chorem. Então, nesse sentido, quando eu vejo meu irmão alegre, a alegria dele deve ser minha alegria. E então, nesse processo, como você falou, se a vida de oração do meu irmão me joga para trás, tem algo de errado, não é com o meu irmão que está orando, mas comigo. Na verdade, a vida de oração dele deveria, ao invés de me trazer para trás, me puxar para orar mais. sim. Se eu olho para o meu irmão e vejo nele um ávido leitor pela Bíblia, pela Escritura, por livros, né? E aquilo me retrai, tem algo de errado comigo e não com o meu irmão. Na verdade, a sua caminhada de leituras deveria me encorajar a também ser um leitor ávido das Escrituras, né? Então, de novo, essa compreensão, ela vai, a partir dessa cosmovisão, vai ficando clara para mim, então deve descortinar para mim e me encorajar a seguir, a avançar, a não retroceder, até porque nós não somos chamados para retroceder, nós somos chamados para avançar. É isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar nesse? O encorajamento mesmo, nós fazemos essa leitura das Escrituras a partir da cosmovisão correta, né? Se há dúvidas em dessa nossa leitura, seja de algum personagem em específico, né? Ou vários personagens, ou mesmo olhando
para alguém ao meu lado, assim como nós fizemos lá atrás na série do discipulado, o meu encorajamento é que você busque alguém maduro na fé, alguém que possa lhe ajudar a ter uma leitura correta sobre isso. Procure alguém que possa descortinar, ajudar você a descortinar isso da sua mente, para que você, então, de posse da leitura correta, possa caminhar para fazer aquilo pelo qual você foi introduzido ao time, à equipe, né? Não para ser um concorrente, mas para ser um cooperador, um ajudador no processo. E no final das contas, Cristo será glorificado, o reino de Deus avançará, né? E no final tudo vai ser bom, né? Sim. Então, como parte do processo também, é importante reconhecer que há pecados envolvidos nesse processo, e o jeito certo de resolver pecado é confessando, né? A própria palavra vai dizer: confessai os pecados uns aos outros para seres curados. Muito forte por sua eficácia a oração de um justo. Então, se você tem percebido que isso tem sido algo constante e você não tem sabido lutar com isso sozinho, procure outras pessoas ou procure uma outra pessoa que possa ajudar você a descortinar esse pecado e caminhar para a resolução. Lembrando que quando a gente olha, por exemplo, para o Evangelho, né, na sua essência ali, Cristo foi abrindo mão, né, foi descendo, 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 descendo. Então, um dos perigos que pode ocorrer é que eu estou tentando me exaltar, ou tentando que eu seja exaltado, que os holofotes estejam em mim. Mas quando eu coloco minha vida em comparação com Cristo, na verdade, se eu tenho pensado assim, eu estou errando, porque Cristo faz o contrário, né? Então eu também preciso lembrar que a glória é para Ele e não para mim. Sim, é isso. Então é necessário termos uma visão correta acerca de nós mesmos, acerca do nosso próximo, né? E essas situações elas devem, ao invés de nos arrastar, né, para trás, nos fazer olhar para Cristo e buscarmos avançar nesse sentido, né, nesse processo de santificação. É isso, é isso. Que Deus abençoe, então. Se de alguma forma o que nós conversamos aqui tem sido útil para você, você pode, como eu já falei, nos ajudar também curtindo, compartilhando com outras pessoas. Pode deixar um comentário aí. Se ficou alguma dúvida, inclusive, né, algo que a gente não comentou, pode perguntar aí que a gente vai responder. E até a próxima semana, até o próximo episódio.